Convidar a doutora Cibele Benevides Guedes da Fonseca, procuradora-chefe do Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, para fazer uso da palavra. Nossa querida juíza Adriana Magalhães, com quem tive o grande prazer de trabalhar no TRE, e éramos lá a cota, né? Porque o ambiente é absolutamente masculino, e eu representava o Ministério Público Eleitoral e ela a classe da advocacia, sendo juíza eleitoral. E eu me lembro muito do discurso de doutora Adriana, quando ela tomou posse no seu segundo mandato, e ela mencionava que em toda a história da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, havia pouquíssimas mulheres, acho que 4, que ocuparam a cadeira de jurista, que é uma das vagas dos juízes do TRE. São pouquíssimas também as juízas de direito, que foram juízas eleitorais, e desembargadoras, porque são poucas desembargadoras do Tribunal de Justiça e elas é que vão ocupar a vaga de presidente ou corregedor do TRE. Então, naquele momento, eu, por seu turno, em 2017, era a primeira procuradora regional eleitoral mulher de toda a história do Rio Grande do Norte. Sempre os que me antecederam tinham sido homens. O mundo jurídico é um mundo bastante masculino. Na verdade, o mundo ele é masculino. Existem profissões que, culturalmente, a mulher se acomodou um pouco mais, porque culturalmente foi recomendado que ela fosse professora, enfermeira, mãe, e é difícil ocupar os espaços que, inclusive, mulheres dizem que são funções tipicamente masculinas. Policial, delegada, juiz, deputada, vereadora, prefeita. Ontem eu tive uma grande honra de, aqui na Assembleia Legislativa, participar da solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E trouxe alguns dados falando sobre como é que está a mulher no Brasil, como é a mulher no parlamento. A gente teve aqui agora a fala dessa menina espetacular, a enfermeira, que falou, com muita desenvoltura e que deve ser estimulada a entrar na política, porque sabe se expressar muito bem e tem uma bandeira. E nós somos 51,7% do eleitorado. Então, somos a metade da população de pessoas que votam. Mas, nos nossos parlamentos, como os dados que ela trouxe, nós ocupamos mundialmente um lugar vergonhoso, que é a 134ª posição em número de deputadas e senadoras, em número de parlamentares. A gente perde para Iraque, Somália, Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita. Eles têm mais deputadas do que o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, essa questão é visível. A gente tem a deputada Cristiane Dantas e mais outras 2 deputadas, num lugar de 25 cadeiras, 24 cadeiras. E quando a gente passa para o Poder Executivo, nós conseguimos até eleger mulheres para o cargo de presidente, prefeito, governador, mas, pelo menos a conjuntura atual é de poucas mulheres na parte de ministérios. Então, às vezes, a parte técnica fica nas mãos dos homens, os assessores. Na empresa privada brasileira, não é diferente. A mulher é contratada, mas ela é sempre vista como um peso, porque ela tem tido como um ônus da gestação. E isso impede, na ótica da nossa sociedade, que ela possa ascender numa carreira executiva e virar líder da empresa, CEO, porque ela tem essa responsabilidade de condução dos trabalhos domésticos do seu lar. No Brasil, apenas 13% das empresas possuem como CEOs as mulheres. Muitas vezes, elas têm que abrir mão desse projeto pessoal de maternidade, né? Quer dizer, a gente até consegue alcançar a igualdade se a gente não tem o ônus da maternidade. Mas quando a maternidade vem, a mulher é completamente onerada sozinha com isso. O homem ele é livre para seguir sua carreira e a mulher ela tem que seguir sua carreira desde que não prejudique a condução da casa. Como eu já disse, acredito que a doutora Adriana também trouxe esses dados. No Judiciário e no Ministério Público, o ambiente é absolutamente confortável para os homens.
Dos 18 mil magistrados do Brasil, 37% apenas são mulheres. Algumas justiças, como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, já conseguem uma paridade, 50% de juízas, 50% de juízes homens, na porta de entrada. Ou seja, a mulher ela é altamente qualificada na hora de prestar o concurso público, ela passa na prova, mas quando começam os critérios subjetivos de promoção, para ela virar desembargadora, para ela virar ministra de Tribunal Superior, esses números vão baixando. Ou não se sabe se, por causa da dificuldade da própria mulher de compatibilizar a carreira com a vida doméstica, porque o homem ele é muito mais livre para dizer, vou aceitar morar no Piauí, vou ser juiz federal em Macapá. A mulher, para tomar essa decisão, ela tem que fazer os arranjos de compatibilizar o marido, a escola dos filhos. Não existe isso. Se ela largar tudo e disser, tome conta dos meninos que eu aceitei minha promoção e vou morar em Salvador. Aí acontece o que o grande representante masculino, que é o homem da nova geração, que é o homem dessa etapa civilizatória, que tem que participar desse tipo de debate, disse... São casamentos que são desfeitos, porque muitas vezes o homem ainda está arraigado numa cultura antiga, com modelos de relacionamento e casamentos já superados, mas que a cultura faz com que eles sejam perpetuados. Meu Ministério Público Federal, a instituição que eu tanto amo, tenho tanto orgulho de pertencer, temos hoje 336 mulheres. E 801 homens no Brasil. A nossa proporção é de 70% de homens e 30% de mulheres. Então, é desigual a minha instituição, ela não reflete a sociedade brasileira. As meninas estudantes de direito se formam brilhantemente, tiram notas maravilhosas, são laureadas de turma, mas na hora de, especificamente o concurso de procurador da República, que é um concurso nacional, você concorre com o Brasil inteiro e você pode ir para qualquer lugar do Brasil. Então, isso afasta muitas mulheres, porque elas não querem largar tudo, largar o noivo, como já vi depoimentos de colegas, largar o noivo porque vão morar no Acre. E ele não vai acompanhá-la. E quando é um homem que passa, ele bota a esposa e os filhos embaixo do braço e vai para o Acre. Então, o Ministério Público Federal, desde 1972, que foi quando foi feito o primeiro concurso, entraram na carreira 429 mulheres procuradoras e 1.199 homens. Os homens eles entram com mais facilidade e eles têm muito mais facilidade na promoção. Então, até hoje, tivemos apenas uma procuradora-geral da República mulher e a sua atuação foi, sim, objeto de críticas, muitas vezes ligadas ao seu gênero e não à sua gestão, que poderia, como os homens, ter erros e acertos. Mas sempre se voltava o viés para... é porque ela é mulher... E vem aqueles pejorativos que acompanham a mulher que trabalha, né? E que tem posição de liderança. Ela é mandona, ela é nervosa, ela está de TPM, é mal casada, não tem namorado, ninguém quer. Então, tudo vem para esse pejorativo, né? Por que a gente está aqui? Por que é importante falar sobre essa representatividade feminina? A Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, ela tem vários objetivos de desenvolvimento sustentável, que os países que fazem parte da ONU, eles devem acatar e lutar para atingir. E uma das metas, o objetivo número 5, é a plena igualdade de gênero. E eles chamam de Agenda 2030, ou 50-50-2030, ou seja, que até 2030, os países membros da ONU, o Brasil é parte, atinjam a meta de, nos cargos decisórios importantes do país, parlamento, judiciário, poder executivo, Ministério Público, que haja representatividade da sociedade, 50% de mulheres, 50% de homens. Naturalmente, muitos colegas, muitas pessoas dizem, por que não deixa a própria sociedade evoluir e conquistar isso naturalmente? Porque leva 200 anos.
Vocês estão querendo ainda guardar 200 anos. Então, muitos criticam políticas de cotas. De fato, elas são polêmicas, mas elas são uma solução que deu certo em alguns locais. Por exemplo, Ruanda, com a guerra civil, viu-se a população masculina dizimada e implantou-se esse estímulo para que as mulheres ocupassem o parlamento, ocupassem os espaços de poder. E aí a gente tem um país 50-50, que é Ruanda, e as políticas públicas, que eu me lembro muito de uma fala da deputada Cristiane, hoje pela manhã no Ministério Público do Trabalho, ela disse: se não há mulheres na política, não há política para mulheres. Essa creche que você quer, essa maternidade que você quer, é uma demanda das mulheres do seu município. É claro que os homens também querem, mas quem está na sala de parto, quem está sofrendo, é a mulher. É importante que a mulher eleja mulheres ou pessoas comprometidas com o discurso da política feminina para que as demandas típicas e sensíveis daquela parte da sociedade sejam atingidas. Então, a ONU visa 2030, 50-50. A gente vai atingir isso? Naturalmente não dá. Nossa sociedade está andando de forma muito devagar. Às vezes ela dá até retrocessos. Nós encontramos mulheres que têm um discurso machista, muitas vezes, porque é algo que já está arraigado na nossa cultura. Às vezes a gente se percebe com alguns julgamentos de amigas, de colegas, de outras mulheres, como foi o discurso da pesquisadora aqui. A gente tem que se colocar no lugar da mulher, independentemente de simpatizar com ela, independentemente de ser amiga dela, independentemente do discurso dela ser igual ao meu. Às vezes ela tem uma opinião diferente da minha, mas ela tem pleno direito de falar. Ontem, na Assembleia Legislativa, uma mulher falou e ela foi vaiada. E eu notei que isso aconteceu por outras mulheres também. Na hora que eu tive a oportunidade de falar, eu disse: olha, sororidade é você ouvir outra mulher e, inclusive, não vaiar essa mulher. Porque ela tem o direito de se expressar. Ela pode estar dizendo tudo diferente do que você quer ouvir. Mas ela precisa ter o lugar dela de fala. Ela não pode ser humilhada com a vaia. Ninguém, na verdade, merece isso, não é? A gente... Quando a mulher ocupa os espaços de poder, quando ela é deputada, quando ela é juíza, quando ela é vice-presidente da OAB, como a doutora Rossana, quando ela se destaca tomando decisões importantes, isso melhora a economia do país. A mulher trabalhando fora e conseguindo dividir esse trabalho de casa com um marido evoluído, com um companheiro evoluído, que tem a noção do que é ser homem no século XXI, os países evoluem. Isso é, inclusive, um dos critérios da OCDE. Para fazer parte dessa grande organização de desenvolvimento econômico que o Brasil tanto deseja, é preciso olhar para os países que a compõem. E aí você vê México, Espanha, Suécia, todos eles ocupam as primeiras colocações no ranking de representatividade feminina. Um é 5º lugar, o outro é 6º lugar, o outro é 8º lugar, e o Brasil, 134. E aí foi dito de uma forma muito bonita pela representante de São Miguel do Gostoso, que, né, mora onde a gente quer passar férias, né? Sobre as meninas. Como ela foi criada? Ela foi criada num lar que reproduzia uma situação de submissão e violência doméstica, às vezes apenas verbal, mas é violência. E isso era incorporado como natural, tanto que a menina é estimulada a aguentar abusos, porque isso é o normal. A mulher é assim mesma, a gente nasceu para sofrer, a gente quer estar bem casada, tem que aguentar. Coitado do homem, trabalha, chega cansado, e a gente ainda vem chorar, triste, não estou encaixada no meu papel, que mimimi, não é? Não é assim que a gente tem que ensinar as meninas. O que a gente tem que dizer às meninas? As meninas merecem ser educadas da mesma forma que os meninos são educados, com as mesmas oportunidades dos meninos da sua geração. Não é dizer que são todos são gêmeos iguais, cada ser humano é diferente, seja ele menino ou menina.
Mas não se pode suprimir de uma menina um desejo, por exemplo, de fazer uma festa, como eu fui há 2 semanas, de aniversário da filha de uma grande bailarina que queria fazer uma festa de jogo de futebol. Arrasou. Porque ela saiu da caixinha. Ela é belíssima. E ela disse, eu quero minha festa, o futebol. E ela foi vestida de jogadora, com trança raiz, afro. E a mãe é uma grande bailarina, sonhava um balé para a filha. Mas a filha disse, eu quero meu aniversário de futebol. E o pai foi quem interveio junto à mãe e disse, ela pode ser o que ela quiser, inclusive jogadora de futebol. E fizeram uma festa belíssima para a filha, comemorando essa criatividade, essa criança maravilhosa que pensou fora da caixa. As meninas, elas têm que ser educadas para escolherem seu futuro, independentemente de casar cedo. Há muitas culturas que dizem os meninos merecem estudar e as meninas têm que se preparar para ser donas de casa e mães. E, no máximo, um trabalho de meio expediente para ajudar na renda da casa e para ela não pirar. As meninas, elas merecem ser educadas como os meninos. E os meninos também merecem ser educados para poder expressar uma vulnerabilidade, uma tristeza, uma fraqueza, uma fragilidade, um choro. Esse menino não pode crescer tolhendo os seus sentimentos, porque ele tem que parecer forte. E a menina não pode crescer longe desse menino. Eu sempre digo às minhas filhas, na época da sua avó, as escolas eram segregadas. Os meninos não podiam chegar perto das meninas, cada um estudava em uma escola. E olhe que maravilha que vocês têm, a grande oportunidade de crescer fazendo amizade com esses meninos maravilhosos, essas crianças geniais, que nascem sem nenhum preconceito e que brincam juntas num recreio de escola sem discriminação. Uns preferem futebol, outras preferem boneca, outros preferem boneca, outras preferem futebol. Mas todos estão juntos, sabendo que podem crescer irmanados, se ajudando, aprendendo a mesma coisa numa sala de aula. Eu sei que nada é impossível para a mulher. A mulher, como ser humano, ao ser humano nada é impossível, se ele tiver força e vontade de executar aquilo a que ele se propõe. A gente viu mulheres cientistas, nós vimos mulheres que ganharam prêmio Nobel, nós vimos mulheres pilotando aviões, dirigindo ônibus, táxi. Vimos mulheres governando países, vimos mulheres levando tiros no rosto porque queriam estudar, vimos mulheres executando tarefas que eram tipicamente dadas aos homens, como ser policiais, pegar num revólver. Vemos mulheres em sala de aula, vemos mulheres maternando. A mulher, ela é livre, ela tem esse direito de fazer o que ela quiser. Nenhum país pode tolher essa oportunidade de que ela possa se esforçar para alcançar os mesmos projetos que um menino, um rapaz, se esforce. Eu sei que isso depende muito de como a gente educa os filhos. Porque é muito comum que o menino vai para a festa, pode chegar a hora que ele quiser. A menina, você tem que ir composta, como ela também falou da roupa, e tem que chegar em casa numa determinada hora. Às vezes, dentro de uma mesma casa, você educa o seu filho com mais liberdade, que ele pode namorar livre, e a menina tem que ficar mais presa. Você está reproduzindo uma cultura de desigualdade. O ideal é que ambos sejam criados com responsabilidade, que ambos tenham noção do que é reprodução e que ambos sejam criados sabendo que devem respeitar um ao outro. Eu sei, como disse ontem, que eu falo de um lugar muito privilegiado, porque eu sou branca, eu sou filha de um professor, de uma professora e de um jornalista, eu não tenho corte da raça me aumentando a carga do gênero, eu não tenho corte da questão comportamental de gênero.
Então, eu tenho plena noção de que é minha obrigação, diante das facilidades. Tive minhas dificuldades, como todos nós. Sou filha de classe média e venci pelo estudo. Porém, fui criada por um casal feminista. Fui criada por um casal que sempre me estimulou a estudar. Nunca me impuseram a obrigação de casar cedo, ou de casar em qualquer momento com qualquer um, mas para casar, de ter filhos. Nunca me impuseram a obrigação de saber cozinhar. Gostaria muito até, mas não fui estimulada. Admiro, quem sabe, mas não é um dom que eu tenho e também não fui estimulada. Então, eu vim de um lar que estimulava educação, independência e que você siga sua vida amorosa após conseguir sua independência financeira. Porque a maior dificuldade para o feminismo é a dependência financeira, econômica. Quando a mulher ela vira um ser economicamente independente, o resto é mais fácil de resolver. Quando ela é dependente economicamente daquele provedor, o psicológico fica dependente e ela não consegue se libertar desse ciclo. Então, eu queria agradecer imensamente o convite feito pela deputada Cristiane, pelo deputado Kelps, para falar aqui. Entendo que é minha obrigação e meu dever por ter conseguido alçar uma posição num ambiente que é tipicamente masculino e estimular que mais mulheres entrem na política, que é o tema da audiência pública, que não precisa pedir autorização ao esposo, tem que combinar com o esposo, porque tudo dentro de um casamento tem que ser negociado e combinado, mas jamais autorização. Já conseguimos a evolução legislativa que permite que a mulher possa abrir empresas e ter a sua capacidade eleitoral ativa e passiva sem a permissão do esposo. Então, conseguimos o direito de voto. É importante que haja mulheres corajosas, como as mulheres que eu vi falarem aqui, que possam se submeter a eleições, às disputas partidárias, que também são micro-organismos masculinos. Tradicionalmente, o partido é um assunto de homem, porque ao homem é dado esse privilégio de sair de casa e lutar por suas causas. É mais fácil para ele. É importante que esse homem volte para casa e não bote o pé em cima do centro, ligue a televisão e diga: minha cerveja, estou cansado, e deixe a mulher, depois de 2 expedientes de trabalho, lavar a roupa, organizar a casa, fazer tarefa de casa com os filhos e dormir sei lá que horas para acordar no outro dia, para ainda render no trabalho, competindo com um homem que chegou em casa, que abriu uma cerveja e que descansou. É preciso que esse homem chegue em casa e diga: você lava a roupa, eu lavo a louça, eu faço a tarefa com José, você faz a tarefa com Paula, e a gente dorme mais cedo os dois se ajudando. Não tem como a mulher ultrapassar os 200 anos de dificuldade sem que esse homem corra na frente desses 200 anos junto. Então, que mais mulheres entrem e que mais homens apoiem as mulheres de sua família, as mulheres dos seus círculos a entrarem para a política. Parabéns a todas e muito obrigada.